Zélia, querida Zélia, é um prazerzão tê-la aqui no nosso Eu programa. estava Fico super esperando para feliz. voltar. Fico sempre super feliz. E a Bom, Zélia, gente, ela está lançando agora um livro que se chama Benditas Coisas que Eu Não Sei. olha ele lá. Músicas, memórias, nostalgias felizes. Com desenhos dela, fiquei besta, hein? Você desenha bem, tem um traço meio de arquiteto, né, Zélia? Cara, olha, Sinara, isso foi uma surpresa até para mim, porque eu faço esses rabiscos desde a época que eu morava em Brasília e estudava, que eu fui para aí com 6 anos, né? Uhum. E voltei, fui para o Rio. Hoje em dia eu estou em São Paulo, mas eu morei no Rio a vida toda, que é de onde eu sou de Niterói. Mas eu fazia esses rabiscos na escola, rabisquinhos, coisinhas. E nunca levei muito a sério, porque eu não sei desenhar, né? Assim, a rigor, né? O rigor do desenho eu absolutamente não tenho. Mas a pandemia me fez fazer isso. E eu casada, né? Minha companheira é uma artista plástica, uma designer. E aí ela começou a ver, e ela que fez a capa, toda a direção de arte do livro, começou a ver e dizer, mas Zélia, isso aí é arte. Falei, ai, que Ah, delícia. Eu comecei, menina, por exemplo, aqui do meu lado agora, sempre tem um abre aí, caderno. Gui. Abre Ó, aí para ela. tá Abre para ela vendo? mostrar. Olha lá. Olha lá. Sempre tem, porque às vezes eu estou ouvindo alguma coisa, eu estou fazendo, que eu sou uma estudante profissional, né? Faço uma aula, estou vendo uma palestra e estou desenhando, entendeu? É E meio miró, né? isso invadiu. Eu não tenho condições de dizer que sim. Você está sendo muito gentil, mas são coisas espaciais e acaba que tomou conta do livro. No começo eu ficava até sem graça, mas agora eu tenho orgulho e tenho até. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Aqui, ó. Mostra, mostra. O Perispírito, que é o meu álbum mais recente, né? Foi que Também é quando todo você com veio da desenho. última vez, você Foi. lançou ele aqui. Não tava, eu ainda não tinha o físico, né? Ele é Aham. todo cheio de desenhos meus, Sinara. Olha que maluquice. Ah, que Todo, lindo! também foi Flávia que trouxe isso à tona, assim. Para mim eu nunca pensei, então eu fico feliz. É um livrinho, é um livro recheado de Zélia, né? Do que eu penso da vida, com algumas memórias e tal. Sei lá, Uhum. que bom que você reparou. Ó, logo no começo, a Zélia faz uma homenagem, assim, na epígrafe do livro, à voz de soprano da avó Zélia, ao baixo profundo do avô Alcides e ao canto distraído do avô Afonso. Né? Sua família é uma família musical ou tudo isso é casual? Não sei se quando se trata de hereditariedade tem alguma coisa casual exatamente, né? A não ser, Uhum. a gente vem desse fio. Então, eu acho que quando você está ali no meio da família, você se encontra, você começa a procurar os pontos de contato que já estavam ali e você não via, né? Então, Uhum. é engraçado que minha avó tinha essa voz de soprano ligeiro, mas eu herdei a voz de Fred Flintstone do meu avô. É a impressão que eu tenho, sabe? Mas eu fico vendo de onde vem isso, né? Então, eles não eram. Minha avó era afinadinha, o meu avô Alcides, que é esse da voz grave, não era afinado. O vovô Afonso, que eu só vi uma vez na vida e que cantava desse jeitinho, já meio fora do mundo, ele era mais afinado também. E eu tenho uma mãe que canta muitíssimo bem, e o meu pai, o baiano Antônio Moreira, que eu perdi há quase 2 anos, meu pai tinha uma bela voz, Sinara. Meu pai tinha um ouvido muito bom, um vibrato muito bonito. Então, eu fico buscando eu fico Eu agradecendo. sou Moreira também, sabia? Meu nome do Ah, meio é é? Moreira. Ele E era de que cidade, seu pai? papai de Feira de Santana, Olha. e também e Anguera, que é uma cidade pertinho de Feira de Santana, uma cidade bem pequenininha, que, se não me engano, eu não sei quantos habitantes, mas eu lembro que na época que eu fui, todo mundo dizia, e eu percebi, eu tinha 12 anos quando eu conheci a Bahia, e Uhum. fui só com meu pai. Então, só vi meus avós baianos essa vez, nessa cidade de Anguera. E meu pai nasceu entre Anguera e Feira de Santana ali, esse meio que sertão baiano, um lugar árido, né, É, Sinara? sim. A
Feira tem esse apelido de princesinha do sertão, né? Porque é a primeira cidade, depois para lá já começa o sertão. Curioso, né? Porque a Fernanda Takai, que faz o pós-fácil, a contracapa do seu livro, também tem uma passagem pela Bahia, em Jacobina. É incrível, né? Ela É. tinha um pai que viajava muito. Isso. Então, ela tem uma ligação com a Bahia e com o Nordeste grande. É interessante, né? Exatamente. Coincidências, É, sincronicidades, né? sim, e Sincronicidades. Fernanda é uma amiga muito querida e escreve muito bem. O olhar dela para o mundo me interessa muito, sabe? Dos colegas que eu tenho, vários que são grandes amigos, ela é das que, sabe, mais assim, com quem mais eu me afino. Gosto demais dela. Vocês já gravaram juntas, não? Já compomos juntas, compusemos juntas e ela gravou comigo. Eu já gravei com ela, ela já gravou comigo. Ela gravou no meu DVD Pelo Sabor do Gesto, no álbum de estúdio, no álbum ao vivo. E a gente tem músicas juntas. E o marido dela, que é o João Ulloa, John Ulloa, olha o João, o John também me produziu e compôs comigo. Eu tenho até um sucesso com ele que se chama Tudo Sobre Você, que eu não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. É minha com ele, a letra é minha, a música dele. Que legal. E a Bahia passando aí pelo meio de vocês. Sempre a Bahia. Mas assim, quando eu falo da família musical, tem outros cantores profissionais na família ou você foi a primeira? Não tem, infelizmente. Eu tinha um primo que já se foi, primo da minha mãe, que era um cara de gravadora. E ele fez contato para eu fazer o meu primeiro disco, que foi na Eldorado, eu ainda assinava Zélia Cristina. Mas o Antônio Duncan foi um cara que trabalhou na Odeon, na parte internacional da Odeon, e era ligado à música. Mas profissionalmente, ninguém. Até hoje eu sou a primeira, mas eu tenho uma sobrinha que é dinamarquesa, que meu irmão casou com uma dinamarquesa. Mora em Copenhague. Olha, Sinara, canta, de dar raiva, assim. É linda e canta muito bem. Como é que é o nome dela, para a gente procurar? O nome dela é Antônia, mas ela não usa esse nome de Antônia, ela usa... Olha, eu até esqueci o nome. Ai, que coisa. É um nome... Ela inventou um nome para ela, mas ela não é profissional. E eu fico tristíssima, porque ela toca piano e canta, e raramente ela expõe, mas é de chorar. E agora, a filha de um primo meu, chamada Clarice, que é uma menina, criança, está começando a cantar muito bem. E eu fico rastreando, né? Eu tenho uma sobrinha que é a Luísa, outra Luísa, que também gosta de cantar, mas ninguém é profissional, não. Eu lamento. Só tu. Só tu. Falando em Clarice, olha a coincidência que eu já tinha preparado uma pergunta aqui, que você cita no seu livro, Uma Aprendizagem e o Livro dos Prazeres. Eu até peguei a capa de uma edição mais antiguinha para ver se deu sorte, se era essa. Isso mesmo, exatamente. Nossa, esse livro me dá um negócio no coração. É Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, que a Zélia conta no livro, gente, que encontrou na estante na casa dos tios, que ela ficou hospedada lá em Niterói. E aí ela fala que o livro que nunca mais voltou ao normal depois de ler esse livro. Clarice. Achei demais. É porque Clarice é sempre alguma coisa a ser desvendada, né? Ela sempre abre alguma porta em você que você não sabe fechar. Né? E Clarice tem, se não me engano, 2 textos sobre Brasília que são desconcertantes, assim. E eu que vivi em Brasília fico muito tocada com as coisas que ela diz, com a impressão dela sobre Brasília, porque Brasília, ela foi lá em 69, se não me engano, era totalmente inóspita, né? Uhum. Você sabe? E eu fui para aí em 71. Então eu brincava debaixo do prédio, assim, voltava toda vermelha. Olha só, estou aqui com a minha blusinha, voltava vermelha de barro, né? Ainda havia muito barro na rua, a cidade estava sendo ainda terminando a construção, acho que nunca mais terminou, né? Então esses textos de Clarice que falam sobre a natureza humana de um jeito diferente, de coisas subterrâneas nossas, assim. Clarice é uma escritora que foi definitivamente, porque a novidade nunca acaba com Clarice, uma coisa muito desafiadora, né, para o leitor. E tem sempre um narrador que é ela, ou que é alguém que ela designa, algum personagem, como, por exemplo, GH, né? É uma narradora intrigante, é um livro que não para de ter estudos sobre ele, né? Eu gosto muito
disso, do que me provoca. Por isso o nome do livro até, né, Sinara? Benditas coisas que eu não sei, assim, que é uma frase de uma música minha. Gosto muito do desafio, estou sempre atrás desse negócio. Você chegou a musicar alguma coisa de Clarice, não? Não me atrevo, eu não me atrevo. E também eu sou mais de fazer as letras, né? Eu tenho algumas músicas, por exemplo, Pagu, que eu fiz com a Rita Lee, que é uma música que tocou muito e toca, a letra é da Rita, a música que é minha, mas eu faço mais as letras. Acho que eu não ousaria pegar uma Clarice pela frente, não. Porque tem aquela da Cássia, né? Que a Cássia fez, Que Deus Venha, que é muito legal. Que Deus venha, que é Cazuza e Clarice, né? Uhum. E nossa, é incrível, é incrível. Mas sabe que eu não lembro de outra música que alguém tenha feito com coisas de Clarice, sabia? Eu também não lembro. Eu lembro que outro dia eu mandei para um amigo meu, ele falou, como é que você está? Eu falei, estou áspera, inquieta e desesperançada. E aí ele falou, não lembro, não acredito, não vejo você áspera. Inquieta e desesperançada ainda vai. Mas aí foi para não perder a frase, né? Que é uma frase incrível, né? Ouço a voz de Cássia quando você fala, nossa, que beleza, assim. É muito legal. Vocês foram contemporâneas, né, aqui em Brasília. Eu até tentei achar alguma foto sua aqui num bar que a gente frequentava, o Bom Demais, que era o bar que todo mundo cantava, né? Você cantava aqui. Você sai daqui, Zélia, depois dessa fase do Bom Demais e tal, e já vai para o Rio se apresentar? Olha, quando eu tinha 18 anos, eu fui para o Rio, passei um ano no Rio, tentando como louca. Foi um ano muito áspero, mas cheio de esperança, porque eu estava muito jovem, eu cantava há 2 anos só. Então, nesse ano, Sinara, eu fiz de um tudo. Eu fazia backing, eu fiz backing para Bebeto, não sei se você lembra do Bebeto. Sim, Praia e sol, samba rock. Até saiu a notícia outro dia dele, parece que ele não estava bem de saúde e tal. Não, o Bebeto partiu, né? Eu vi uma. Pode continuar falando, enquanto isso eu pesquiso aqui, você vê se eu estou confundindo. E aí cantei também com Zé Augusto. Zé Augusto, um grande compositor de muito sucesso, fez muitas coisas. E eu cheguei a fazer backing para eles, gravei muitos jingles, cantei à noite muito. Isso eu cantei durante muitos anos, eu cantei à noite. E esse ano que eu passei no Rio foi assim de muita ralação. E aí eu voltei para Brasília. Com 19 eu voltei para Brasília, fiquei mais um pouco, depois eu fui para o Rio outra vez e nunca mais voltei. Aí eu tive as outras experiências, eu fiz teatro, continuei cantando à noite, montava meu próprio show, eu trabalhava, juntava um dinheirinho e fazia meu próprio show. Até que me chamaram para abrir um show do Luiz Melodia no Circo Voador, e aí eu viajei também, ainda morava em Brasília, viajei no projeto Pixinguinha, representando Brasília, cantei na Sala Funarte, eu conto até no meu livro aí. Sala Funarte agora se chama Cássia Eller, e conheci a Cássia no musical do Oswaldo Montenegro. O primeiro musical que ele fez, a gente fazia teste, e eu passei no teste, Cássia também. Foi quando eu a conheci. Eu tinha 17 anos, ela tinha 19. Olha, contemporâneas totais, né? Total. Ela era uma pessoa. Eu me lembro de encontrar a Cássia na casa de amigos em comum, mas ela era muito tímida, né? A gente não trocou nenhuma palavra. Eu acredito, era muito difícil. Ela era muito tímida fechada, mesmo. Né? Tinha timidez. Era muito. A primeira coisa que ela oferecia era a timidez, né? E muito louco, porque ela era um furacão, uma artista que mudou costumes e mudou a música, né? Com a sua presença. Eu olhei aqui, realmente, o Bebeto, ele está vivo, sofreu o segundo AVC e está pedindo ajuda financeira. Eu tinha visto outro dia, fiquei chateada, porque eu adoro samba rock, né? É um ritmo delicioso. E o Bebeto é um ícone disso aí. Exato. Né? E a gente fazia shows pelo Rio de Janeiro. Poxa, tudo de melhor para o Bebeto, vou procurar saber melhor disso aí. Pois é. E a gente fazia shows com ele no meio de bailes no Rio de Janeiro, que havia uns bailes que varavam a madrugada. Então a gente se encontrava num certo lugar, que era em Bento Ribeiro, a banda se encontrava, pegava um ônibus e partia para os bailes. Aí você entrava no meio das bandas de baile, montava o show, fazia um show tipo assim de 1 hora e partia para outro lugar. Uma loucura, assim, eu que era menininha de Brasília,
né, que era... Eu também ralava muito em Brasília, mas eram lugares bem diferentes do que era a Baixada Fluminense. Mas foi importantíssimo para mim fazer tudo isso. No seu livro, você fala que sua voz grave, no começo da sua vida, quando você era criança, te causava certos dissabores, né? Confundiam sua voz com a do seu irmão, é isso? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? E meus irmãos sempre foram gatos, sempre foram, sabe, muito populares, assim. E aí as meninas ligavam e eu atendia. Já aconteceu, Sinara, de eu dizer assim, bom, é Luiz Otávio? Alô, Luiz Otávio? Dizendo, não, é Zélia, a irmã dele. Que isso, Luiz Otávio, não vai falar comigo? Eu dizendo, mas é a irmã dele. Não... E pá, desligava na minha cara. Eu passava por coisas assim. Bom, ainda hoje, quando eu estou num hotel e ligo, eles falam, sim, senhor, não, senhor. É uma coisa, eu acho que... E você sabe, Gente, a e nem minha porque sogra... sua voz é grave, mas é feminina, extremamente feminina, a gente Para percebe que é mim, de mulher. eu acho também, mas as pessoas, acho que sem saber, sei lá, quando não sabem por telefone, elas confundem até hoje. E eu tinha um pouco de trauma, quando a gente é pré-adolescente, a gente não quer ser diferente, né? Tudo que você Exato. não quer é ser diferente. Então eu cresci muito rápido, eu tinha essa voz grave, era difícil para mim. Aí acho que eu conto isso no livro, né? Era até entender que eu ia viver dessa voz que era diferente, que tem muita gente que gosta de voz grave, eu sofri um pouquinho. Adolescente sofre, né? E hoje em dia, eu acho que quando muita gente, quando você liga, já fala assim, Zélia Duncan. Agora é o contrário um pouco, né? Assim, acho que a coisa mais importante para um artista é ele ser singular. Então, eu acho que Sua voz é muito marcante. às vezes, olha, sei lá, eu sou uma corredora amadora, né? No livro eu falo um pouco disso. Então, eu só corro de rabo de cavalo, boné, roupa de correr, né? Então, às vezes eu estou num lugar, eu vou fazer alguma coisa, acabei de correr, sei lá, vou comprar um pão, eu sou uma pessoa como outra qualquer. Aí eu entro, bom dia. Bom dia, as pessoas olham. Não estavam olhando, sabe? Falaram, por favor, você é Zélia? Eu falo, quase sempre, quase sempre. Então a voz me cagueta, sabe? Eu me lembro uma vez que eu fui entrevistar o Sidney Magal, sabe? Foi muito engraçado. Ele é bem engraçado, não sei se você conhece. Ele é Conheço. bem Rapidamente. engraçado. E ele também tem uma personalidade muito marcante, né? Tem. E aí eu falei assim: as pessoas te reconhecem muito. Aí ele falou assim: às vezes você não acha que eu não vou comprar assim, chegar lá na padaria para comprar presunto e vou falar presunto? Tipo, Sandra Rosa Madalena. Sandra Rosa Madalena. Me deu um presunto. Isso é engraçado, a ideia que as pessoas fazem de que a gente não faz as coisas comuns, né? Porque eu sou uma pessoa que faz as coisas. Eu acho que a gente tem que tentar ser incrível e diferente quando está no palco, né? Na vida, eu tenho muita preguiça desse negócio de manter uma certa... não sou assim. Então, uma vez eu fui atravessar a rua, eu estava bem estourada, sabe? Época de catedral, estourada, porque a vida da gente é um vai e vem, né? Nem sempre você está em evidência. Quando você está menos em evidência, você trata de fazer coisas que vão te preencher para quando você voltar a ficar em evidência, ficar mais interessante. Enfim, então eu estava atravessando uma rua ou andando, isso já faz alguns bons anos. Aí o menino falou, mamãe, olha aquela moça da voz grossa. Aí ela olhou e disse, imagina, você acha que a Zélia Duncan está aqui? E eu ouvi isso, entendeu? Eu passei, sabe? Enfim, as pessoas acham que a gente... né? Deu risada, né? Eu acho até que essa idealização em relação ao artista virou essa rebordosa de hoje, né, Sinara? Porque as pessoas idealizam tanto a nossa vida, como se a nossa vida fosse só o confete, só o foco de luz e a maquiagem. Isso cria, às vezes, na pessoa mal resolvida, um certo recalque. E hoje a gente vive esse ódio desproporcional, muitas vezes, incitado, como a gente sabe, por isso também, porque o cantor, o ator, é a diva, né, a pessoa inatingível, porque, na verdade, a nossa profissão tem a ver com fazer o outro se esquecer um pouco de si. Né? Ao mesmo tempo que tem a ver com pensar junto,
tem a ver com você esquecer um pouco seus problemas. Faz uma coisa, vai no meu show por 1 hora, eu vou fazer você esquecer um pouco dos seus boletos e vamos cantar juntos, ou deixa eu cantar uma coisa nova que vai te fazer alegre, ou vai te emocionar. A gente trabalha com a emoção, e isso cria essa idealização que tem esse reverso, que machuca um pouco também, mas vale a pena, sabe? Porque você vê, durante a pandemia e todas essas maluquices, eu lancei 2 álbuns, eu escrevi a beça, eu fiz um livro, eu consolei um monte de gente, eu fui consolada por colegas. Então, eu acho que vale a pena, né? Ainda vale a pena. Essa história, né, o artista, porque ele é de esquerda por causa da Lei Rouanet, né? Que coisa baixa, né, Zélia? É muito baixo isso. Você E tem sabe, outra coisa: uma pessoa que gosta do Bolsonaro não pode gostar da música da Zélia porque ela pensa diferente. Isso é uma coisa contra a qual eu sempre lutei. Que uma sim, coisa é a arte que a pessoa faz e outra, né? É possível separar um pouco isso, gente. e sabe que, assim, pô, você sabe que a gente se conheceu na rede, né? Uhum. Eu comecei a perceber que a coisa estava entortando com certos comentários assim. Por que você só não canta? Né? Eu gostava mais de você quando você só cantava. Mas quem disse que eu só cantava? Eu sou uma mulher com um monte de caminhos e complexidades, como qualquer ser humano. Né? Então, e hoje em dia eu até digo, antes de ser cantora, eu sou uma cidadã. Sim. Antes de ser cantora, eu sou uma mulher. Antes de ser cantora, eu sou da comunidade LGBTQIA+. Sabe? Eu sou um monte de coisas, inclusive cantora. Né? E claro que se eu sou uma cantora e eu quero uma artista e eu quero me expressar, eu também comecei a aprender a me expressar e a me expor. Porque é aquilo, o artista, ele precisa encontrar os seus cúmplices. Se os meus cúmplices passaram a me odiar, para quem que eu vou cantar? Né? Eu entendo hoje um monte de coisas, que os meus cúmplices de verdade não passaram a me odiar, de jeito nenhum. Os meus cúmplices estão lá e eles até se ampliaram. Quem tinha que ir embora, porque eu tenho uma opinião diferente da dele, foi embora. E não me faz falta, porque eu não quero perto de mim alguém que não saiba quem eu sou. Óbvio que a internet dá uma ilusão de intimidade, né? Porque a gente mostra o que a gente quer mostrar. E no Instagram, por exemplo, a gente está sempre feliz, né? Ou vai mostrar coisas boas, ou quando está mostrando uma tristeza, é a tristeza que a gente escolheu mostrar. Mas mesmo assim, a gente consegue se ver um pouco melhor. A internet deu uma coisa estranha e interessante. Você pode ver o seu ídolo acordando, se o seu ídolo quiser que ele te veja, que você o veja, né? Sim. Então, essas relações ficaram ainda mais misturadas assim. Então, eu tenho colegas que têm medo de ir para a rede, porque são atacados, a gente é atacado. Eu digo para eles, olha, você fica com a impressão de que o mundo inteiro está te atacando, mas não é verdade. Uma bolha, né? Uma bolha. E tem uma coisa que você deve ter percebido. Muitas vezes a pessoa te ataca, seja ele um robô ou uma pessoa mal intencionada, e ela não fica para ver a resposta. Ela segue para atacar o próximo. E quando eu percebi isso, eu não respondo. Eu também Eu não. bloqueio. Agora eu faço uma coisa maravilhosa. Altere quem pode te responder. A minha vida mudou. Agora você pode olhar. Eu boto um post e tiro a É possibilidade. Twitter, gente, Twitter que a gente gosta de Esse relatar. aí, É. no Twitter que eu fiz isso. Minha vida Uhum. mudou. Sabe? Porque agora, dane-se. Porque quem quer ofender, quer só ofender. Quem quer odiar, quer só odiar. Não quer pensar, não quer conversar. Eu não quero só quem pensa igual a mim. Pelo contrário. A riqueza da vida está justamente na diversidade. Tudo que a gente já sabe. Então, a vida do artista, especialmente, por ter como pressuposto, como conceito, se realizar no outro, virou do avesso, né, Sinara? Uhum. Virou total do avesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra cúmplices, como eu acho que encontrei você, e tanta gente bacana, que eu normalmente não encontraria se não fosse na internet. Eu acho que, de certa maneira, o lado positivo, né, que tanto o artista quanto o jornalista, a gente vivia meio encastelado, né? A gente não tinha como essas pessoas terem nenhum acesso a nós. Eu, na redação, a única maneira que tinha de um leitor chegar a mim era as cartas aos leitores. Nenhum outro jeito. Agora não, agora eu estou lá para dar a cara a tapa, né? O que me chateia é o fato de que
nas redes, né? É que o discurso de ódio parece que tem muito mais alcance do que o discurso de amor, né? É uma coisa que parece que é da rede social. Os algoritmos, de certa maneira, favorecem mais o ódio do que o amor. Isso é preocupante, né, Zélia? Eu acho que isso aí é muito preocupante, Uhum. e mais do que ser da rede, Sinara, acho que isso é do ser humano, né? Eu lembro uma vez, uma coisa tola, você vai depois juntando um pouco certos pedaços. A gente estava numa mesa, tinha um monte de colegas meus, aí alguém falou uma coisa, falou não sei o quê, aí eu fiz um comentário fazendo um elogio para um colega ou para alguém. Durou 1 minuto. Aí, quando alguém falou uma coisa mais cínica sobre alguém, durou 20. Aí eu até brinquei e falei, gente. Aí alguém falou assim: vocês ficam falando mal? Eu falei, eu tentei falar uma coisa boa e durou 1 minuto. Olha só, Agora, alguém falou uma coisa ruim, dura 20. Eu acho que, infelizmente, o ser é da humano. natureza humana puxar para baixo. Sabe? Às vezes, até você. A gente, quando se omite, a gente tá corroborando esse tipo de coisa. Sei lá, alguém falou mal de alguém. A Uhum. gente não achava aquilo, mas a gente deu uma risadinha. Quantas vezes a gente já fez isso na vida? Isso virou, isso aí, a milionésima potência virou a internet. A Porque aí, fofoca, né? a fofoca ruim Uhum. pega mais do que a fofoca boa. Sabe? E aí o que acontece? O que é pior ainda, a mentira. Porque o que a gente está vivendo não é nem a fofoca ruim, é a mentira, é a calúnia. E a calúnia Uhum. gruda. Eu lembro um filme que eu não vou lembrar o nome agora, com a Viola Davis. A primeira vez que eu vi a Viola Davis, aquela atriz Sim. incrível, negra. E tem um personagem que fala. Acontece uma grande mentira. O mote do filme é a mentira. Aí um personagem fala: sabe o que é a mentira? É um padre o personagem. Sabe o que é a mentira? É como um travesseiro de pena que está furado. Você dá um tapa nele e tudo, as penas saem. Para catar cada pena, Uhum. você não consegue. Então, as fake news elas ficam entranhadas, porque estão junto desse lugar malvado da pessoa. E, claro, infelizmente, né, Sinara? Junto com a desinformação, junto com um terreno fértil, que é uma cabeça oca. Né? Então, isso dá muito trabalho. A gente perde mais tempo desmentindo mentiras e maldades do que discutindo coisas que podem ser boas. Né? Isso aí a gente está vendo há quantos anos? 5, pelo menos. Mas esses 5 anos que a gente está vivendo isso, nessa era Bolsonaro, tem a ver com todas as décadas que a gente riu da piadinha e deixou essas pessoas crescerem, sabe? Exato. Né? Não dá mais. Comigo não cola mais, mas eu, por exemplo, eu me culpo de ter demorado. Por isso eu comecei a procurar falar mais na internet, ler coisas que me dessem estofo para eu entender esse caminho e poder argumentar melhor, sabe? Me defender melhor, defender meus amigos, defender o Brasil. Eu sou aquela formiguinha desse tamaninho, mas eu pego meu megafone e tento gritar alguma coisa. A gente está lá na trincheira fazendo o que a gente pode, né? Dando a cara a tapa, como você falou, né? Olha só, tem um trechinho aqui do livro que eu queria ler para vocês, que eu achei tão lindo. Eu que sou praticamente uma dependente de música, eu acho que sem a música eu não teria conseguido atravessar essa pandemia, né? Essa solidão da pandemia. E aí a Zélia fala assim, ó. Outro dia, meu café da manhã foi Johnny Mitchell, um dos meus grandes ídolos nutritivos musicais. Fiz um cappuccino grande com o álbum Blue, de 1971, botei na chapa um pão com manteiga e o álbum Kurt and Spark, de 1974, granola, frutas, acordes abertos e cordas soltas da canção Amelia, com direito a Dreams and False Alarms, uma tapioca recheada pelo álbum Clouds, de 1969, and Ice Cream Castles in the Air, que são versos, gente, das músicas que ela está citando. Né? Dependendo do som que trazemos de volta, ficamos mais melancólicos e nostálgicos, mas não acho isso ruim. A música me deixa mais sensível a tudo em volta. É quando sou, finalmente, toda ouvidos em contraposição ao todo lábios de Mayakovsky, né? Exato. Ai, que delícia. É tão bom isso quando alguém te devolve para você
com a compreensão que fez daquilo, né? Que delícia, obrigada, assim, uma delícia te ouvir. Johnny Mitchell, tem uma foto dela aqui grande, eu que tenho a voz grave, Johnny Mitchell é uma mulher sensacional, com uma voz que é um cristal. Hoje em dia, ela está coroa, e a voz dela mudou completamente, porque ela fumou muito a vida inteira. Então, hoje ela tem uma voz, você sente que é uma voz que está envelhecida, amadurecida, mas continua muito afinada, diferente. Mas esses álbuns aí mudaram muito a minha vida e me fizeram... Ela tem uma outra frase que eu não sei se eu boto no livro, agora eu não estou nem lembrando. Ela fala, you can crawl, you can fly too. It's down to you. Quer dizer, você pode se arrastar e você pode voar também. Isso depende de você. Essas frases caíam em mim como uma asa que se criava, né? Então, eu sou muito grata, porque a poesia dela é muito poderosa e a música dela é muito poderosa. E a gente não precisa entender, eu não entendo tudo que ela fala até hoje, porque são letras que às vezes são muitas palavras, mas só de ouvir aquela voz, aquele som, um som de violão de aço, que é o violão que eu tento tocar, me influenciou demais. E esse negócio da gente se alimentar de música, da música ter... Eu falo disso, né, que o livro não é um livro só de memórias, de fatos, é uma memória de emoção, né, em relação à música, à percepção através da música. Então, como a música te alimenta, e eu comecei a brincar com esse negócio do café da manhã, pelo cheiro que as músicas têm, a música... Você que é uma pessoa que consome música com essa profundidade, Sim. eu tenho certeza que tem certas músicas que vem um cheiro, que vem um gosto na sua boca, né? Posso dizer uma coisa curiosa? Pode. Para mim, a música do café da manhã, a música que é a cara do café da manhã para mim. Eu sou baiana, mas a música que é a cara do café da manhã para mim é aquela música caipira antiga. Sei, claro, Nossa! Tem tudo a ver. Com cheiro de café, quando você acorda, você sente aquele cheiro, você corre para a cozinha. Aquela moda de viola, eu separei na minha playlist algumas músicas dessa de moda de viola para eu coar o café de manhã, porque, sei lá, vem memórias ancestrais de fazenda, de não sei o quê, nunca tive fazenda, mas sei lá. Mas isso está em você de alguma maneira, né? Às vezes a própria música imprimiu isso em você. Às vezes é até o contrário. Você ouve e você acha que aquilo tem gosto de café. Aí o teu cérebro já faz você juntar as duas coisas, né? Exatamente. É delícia, né? Isso. Eu não sei se é porque, quando eu morava em São Paulo, ali no Parque da Água Branca, tinha uma cabana, uma choupana, né? Uma casa de pau a pique, que eles tinham uma moda de viola e eles serviam café com broa. Não sei se foi isso que me encaminhou. Pode ser, que delícia, né? E esse negócio que eu falo também no livro sobre ela ser... A música, ela é portátil, né? Ela é portátil. Então, por isso, a mais imediata das artes. Porque, de repente, você... Sei lá, você está fazendo uma coisa boba e, de repente, a música entra e você fala... Você liga para alguém, né? Pô, você está aqui comigo, porque está tocando uma música, né? A música tem esse poder mediúnico, né? Eu não gosto, sabe, Sinara? Eu falei mediúnico, por isso que eu vou te dizer isso agora. Eu não gosto de mitificar, mas a música ela é concreta na sua subjetividade, porque ela muda o batimento do coração, né? Você ouve, tem música até que você tira, né? Eu, pelo menos, sou assim. Tem música que eu falo, não, agora eu não aguento ouvir isso. Se eu ouvir isso, eu vou chorar, ou eu vou ficar muito triste, ou eu vou ficar tão alegre que eu não vou aguentar, sei lá. Exato. Eu acho que ela é um imenso privilégio o Brasil ter a música que ele tem, né? Porque a música do Brasil é muito ampla. Somos superpotência em música. Somos. Graças à presença negra, a música brasileira é, ouso dizer, se não a mais rica do mundo, está no top 3 do mundo. Né? Sim, sem dúvida. Você pode falar isso tranquilamente. Nossa, né? E tem outra coisa curiosa sobre a música, não sei se acontece com todo mundo ou com você, mas comigo, sem dúvida, todos os dias eu acordo com uma canção na cabeça. Que barato. Você também? Parece uma música, parece uma rádio. É engraçado isso, é louco, né? Porque eu, então, que trabalho com música, Sinara, às vezes eu fico desesperada, porque eu abro o olho num refrão. Meu Deus, por quê? Mas por quê? Às vezes é uma música minha, o que é pior, porque eu não quero ficar cantando uma música minha o dia inteiro, não quero mesmo, eu não sou uma pessoa que fica se ouvindo o tempo todo. Eu ouço quando eu acabei de fazer, quando eu estou fazendo, a gente ouve muito. Depois Sim. Não, depois eu libero, é mais gostoso ouvir o vizinho te ouvindo
do que você ficar se ouvindo, né? Mas isso é muito recorrente, uma música que fica... E algumas músicas que têm esse poder mais popular, no melhor sentido do mundo, elas ficam, né? Porque são frases musicais que a gente tem em comum, mesmo que seja até uma letra diferente. Assim como o blues tem frases que são do blues, né? E que se repetem em várias canções de blues, a música brasileira também tem isso. Tem músicas que você ouve em várias... Tem frases melódicas que você ouve em várias canções, e elas grudam em você. E você já gravou um álbum ou show, você fez show com essas músicas da Johnny Mitchell, essas músicas que te marcaram? Você sabe que eu nunca... Eu cantava... Tem uma música da Johnny chamada Circle Game, que é linda. Eu cito esse refrão no livro também, porque ele fala sobre o carrossel da vida. Então eu cheguei a cantar ela em alguns shows, nunca gravei. Mas meus shows assim sempre tiveram um momento que eu parava e tocava, assim como eu toquei Secret, da Madonna, quando estava bombada, era divertido. No meio de tudo meu, eu parava e tocava Secret. Eu já toquei Johnny Mitchell também, mas nunca gravei a Johnny. Eu tenho um álbum de recordações, olha só, um álbum musical de recordações, que se chama Eu Me Transformo em Outras, que tem Dream a Little Dream of Me, que eu gravei por causa da Ella Fitzgerald. Tem uma gravação linda da Ella com Louis Armstrong, procurem. É linda essa gravação. E a minha gravação é uma homenagem a essa gravação deles. E nesse disco eu canto muita coisa dos anos 40, 50. Eu Ai, acho que que você vai gostar. delícia! Vou mandar para adoro! você. Como é que é o nome do disco? Vou ouvir amanhã. Eu me transformo em outra. Você vai gostar, Sinara. Tu é meu me transformo público-alvo. em outra. Já está indicado aqui para vocês e para mim também. Aí eu vou fazer a pergunta, que nesse trecho que você fala da música, você faz a seguinte pergunta. Que papel tem a música em nossa vida? Eu acho que a gente está aqui falando disso até, né? E eu provoco um pouco o possível leitor, justamente porque na minha vida a música atua em muitos lugares, né? Até pelo fato de eu ter sido uma menina que se sentia diferente e esquisita. Foi a música que me botou na boca de cena, não só do palco, mas da minha vida, né? A música me deu o direito de ter a voz grossa e viver disso, né? A música eu dou de presente, assim, antes de mais nada, a música é muito, na minha vida, tem uma coisa egoísta, como o amor tem, né? Eu quero você porque você me dá prazer. A música, antes de mais nada, é isso para mim. Tem uma coisa um pouco egoísta de me justificar. Mas, ao mesmo tempo, o prazer de dar isso de presente para as pessoas, que é o ofício do artista, né? É imensurável, né? Você ouvir a plateia cantando a sua música, né? As pessoas dizem: você já canta há tanto tempo, ainda faz diferença? Faz muita diferença. Você ainda fica... como você fica antes de cantar? Como eu fico, meu coração esmurra o meu peito. E cantar não é como ir a qualquer outro lugar, né? Porque justamente tem essa conexão com as pessoas ali. Então a música, para mim, eu faço essa pergunta para os outros porque para mim é até covardia comigo mesma, porque ela sabe, ela justifica a minha vida, né, Sinara? Então, e aí por exemplo, Eu Me Transformo em Outras, eu dedico ao caderno de letras que a minha mãe tinha. Minha mãe anotava as letras das músicas. Então, aquele caderno povoou a minha vida. E lá no álbum físico Eu Me Transformo em Outras, está dedicado a esse caderno isso. Então, a música que a minha mãe me deu já foi o meu primeiro presente. Meu pai, que cantava com aquela voz tão afinada, um cara, sabe, eu tinha um pouco de dificuldade de relacionamento com meu pai. Então, quando ele cantava, eu ficava confusa, porque eu não queria fazer mais nada, eu queria só ouvir meu pai cantar. E eu dizia, caramba, nós temos muito em comum. Esse cara, né, que eu queria que ele fosse um pai mais presente, eu queria que ele fosse mais meu amigo, mas quando ele cantava, ele era meu pai, sabe? Então, olha o papel que a música tem na minha vida, até de me dar um pai, me dar uma mãe e me dar um lugar no mundo, sabe? Para mim é muito amplo. Acho que a geração da gente ainda pegou o pai rígido, né?
aquele pai rígido que É. proibia tudo. Também Não tive tinha. esse problema com meu pai, né? Que era uma pessoa engraçada, super divertida, mas que foi altamente repressor na minha infância e adolescência, né? Meu pai era um cara muito amado pelos amigos, muito, sabe? E eu tenho orgulho disso, tenho orgulho dele ser um cara tão humilde, que trabalhou, foi para o Rio, como, né, aquela história do nordestino. Foi para o Rio ralar, conseguiu se formar advogado, conseguiu muito. Ele era um cara inteligente e tal, adorava literatura, adorava música, mas ele não queria perguntar porque ele não queria ouvir a resposta. Ele não queria dizer para mim: e aí, como é que você está? Você está feliz? Né? Porque ele talvez tivesse medo. Mas hoje aqui do alto dos meus quase 58 anos, eu posso compreender, sabe? A menina de 15 não queria compreender isso e se sentia, claro, faltando um pedaço. Mas a mulher de 58 entende. E antes do meu pai partir, eu fiz as pazes com isso. Porque eu fui ver o que eu gosto em mim, né? Eu tenho milhares de defeitos e algumas qualidades. E eu descobri que algumas dessas qualidades, inclusive cantar, eu também devo a ele. Então eu não posso desprezar uma herança dessas, né, Sinara? Como era que Renato falava? Você culpa seus pais por tudo. Tudo. Né? É Como o é que que você vai ser ser quando quando você. você crescer? Que lindo isso, né? Isso é um manual, né? Isso é quase um manual, né? Exatamente. Não, a gente. Eu acho que depois dos 40 anos, a gente tem que fazer as pazes com os nossos pais, jogar essas coisas e deixar, porque senão a pessoa fica arrastando corrente o resto da Assim, vida, né, Zé? eu acho que as coisas, as mágoas e até as carências, elas inspiram, sabe? Respiram. Não é, Isso. a não ser que seja uma coisa que tem a ver com caráter, porque a gente lida com tudo na vida, né? Abuso, né? Alguma coisa muito Isso, grave, né? abuso, uma coisa de caráter muito ruim, uma coisa de roubo, Sim. uma traição pelas costas, coisas muito feias, tudo bem. Mas o resto, vamos largar os cacarecos, porque passa muito rápido. E você falou dos 40, sabe? Claro, agora eu já estou coroa, é fácil dizer isso, mas eu acho que a melhor década é entre 40 e 50, Sinara. Eu acho que é sensacional. Sim, tudo bem, eu estou aqui já beirando os 60, eu estou na boa, e estou entendendo o que é bom. Bom é a cabeça, né? Bom é você É. se sentir presente, fazendo. Mas entre 40 e 50, você já está com a pele meio curtida, né? Mas você escolhe melhor e você curte melhor. Né? Acho que agora, dos 50 aos 60, eu valorizo mais do que nunca o instante, que eu sempre valorizei, mas agora mais. Tipo, a vida é hoje mesmo. Meu mundo é hoje, não existe amanhã para mim. Eu estou nessa total. O máximo do amanhã para mim é o dia 30 de outubro, sabe? Eu quero. A gente vai falar de política, mas eu quero fazer uma última pergunta sobre vida, que é Tá, muito importante. Olha só, eu me lembro quando eu li a autobiografia do Salvador Dalí, que ele fez beirando os 40 anos e as pessoas ficaram tirando onda, né? Mas, era oxe, mas você cedo. já está lançando memórias, não tem nem 40 anos, e você está lançando aos 57 uma espécie de memória. Você acha que já era hora de lançar memórias? Tem hora para lançar memórias? Que engraçado. Hoje, graças à sua pergunta, eu posso pensar que eu lanço memórias desde que eu fiz a primeira música, né? Eu tenho uma música no meu repertório chamada Não Vá Ainda, cuja letra eu fiz com 18 e que ficou muito, para quem me conhece, ela é muito importante. Sentidos e Não Vá Ainda são dessa fase dos 18 anos de idade, assim. E, e já é, né? Hoje, com a idade que eu tenho, quando eu vejo essa letra, o que você quer, o que você sabe, não é fácil para mim, meu fogo também me arde. Eu, quando digo isso, eu posso dizer isso com 58, meu fogo ainda me arde. Né? Então, já era uma memória sem eu saber. E esse livro não é um livro de memórias, como você sacou. Eu lembro de alguns fatos, mas não tem nenhuma rigidez cronológica, absolutamente. E eu não acho. Eu não queria fazer um livro de memórias, assim, de biografia. Porque biográfico é tudo que a gente faz, não tem jeito. Mas eu não queria que fosse assumidamente biográfico, porque eu ia ter que contar detalhes de coisas, ele ia ser o triplo do que ele é,
Ele é um livro... Ele é fininho. Né? Ele é um livro Delicioso. Você pode abrir em qualquer capítulo, vai ver sobre cantores, eu falo de cantores, eu falo do silêncio. Tem um capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo da voz. Falar da voz, para mim, é falar de memória, porque... Olha, a gente aqui já falou da voz até sem falar desse capítulo. Então, o que é a voz para mim? A minha relação com a minha voz. Então, isso eu quero que sirva para outros cantores. Já recebi feedback de cantores, fiquei super feliz. Então... Você tem cuidados específicos? Nossa, eu já fui muito... Você não fuma, né? Conta aí um Muito pouquinho para ver se tiver algum cantor ou cantora nos assistindo para pegar suas dicas. Tá no livro, gente. Tá no livro. Bota a capa de novo do livro aí, Gui, para as pessoas verem. Olha lá. Benditas coisas que eu não sei. Olha lá. Isso aí vai estar tudo no livro, mas vou pedir para a Zélia dar uma palhinha do que ela fala sobre a voz. E aqui, Sinara, Músicas, Memórias, Nostalgias Felizes, para dar ideia do que tem no livro, é uma frase de uma música minha chamada Canção de Amigo, onde eu digo que amor para sempre é amor de amigo. É nessa mesma música aí. Então, a voz, só rapidinho dizer para vocês, quando eu descobri que eu ia cantar e que ia cantar profissionalmente, eu tinha 16 anos, morava em Brasília, e o meu apelido, junto aos meus amigos, eu acho que eu digo isso no livro também, era Flor de Estufa. Porque qualquer vento, qualquer coisa, eu pegava um cachecol e eu me cobria até aqui. Quando eu ia entrar... Meus irmãos, imagina, irmão adora avacalhar a gente, né? Eu entrava na cozinha, se a geladeira tivesse aberta, eu dizia, fecha. Era um desespero. E eu descobri, com a maturidade, com a prática, e também por conhecer profissionais incríveis, fonoaudiólogos, professores de canto, minha fono querida Ângela de Castro, aqui em São Paulo, Thaís, Vaiano, são profissionais incríveis. Que eu descobri com essas pessoas que a voz da gente, ela não é nem tão fraca e nem tão forte. São feixes de músculos, são pregas vocais. Não é mais, antigamente falava corda vocal, hoje em dia se fala prega vocal, né? Ela é paralela ao chão, olha que engraçado. Eu achava que era assim, ó, né? Ela é assim. E eu já vi minhas pregas vocais, eu vejo há anos, porque você faz um exame chamado videolaringoscopia com os cantores profissionais, os profissionais da voz, locutores, apresentadores, todos devem fazer, para a gente ver a quantas anda, né? A corda vocal ela tem que estar brilhante, tem que estar clarinha. E eu prezo muito as minhas cordas vocais. Então é aquilo. Falar em ambiente ruidoso é péssimo para suas cordas vocais. Não vá discutir política ou o sentido da vida numa festa com música alta. Ai, coitado do Lula. Você está falando isso, eu estou pensando no Lula rouco. Cara, cada vez que o Lula fala, eu só falo ajoelhar e rezar. Mas ele sabe, ele deve estar amparado. Ali ele teve um problema real, né? Um problema que a gente percebe. E é muito, muito aflitivo, né? Porque, ao mesmo tempo, quando aquela voz fala, ele tem falado coisas que a gente precisa muito ouvir, né? Mas é nítido que ele tem um problema sério vocal. Eu acho que o que segura o Lula é que o que ele diz é muito importante. E a paixão, né? A paixão dele. Então é isso, gente. Uma coisa importante para você ver se você está bem de voz é assim, você usou sua voz na véspera, repara como você acorda. É muito importante acordar bem. Se você acorda sem voz, tem uma coisa ruim aí, né? E gritar, né? Claro que tudo depende do que você quer da sua voz, de como... Se você é um cantor, se você é um cantor de rock, se você é um cantor de rock pesado, tem que mesmo, né, é legal saber usar. Eu não gosto de ditar regra para ninguém, né? Porque eu acho até no livro eu falo isso. Eu já vi uma colega subir no palco chupando gelo e arrasar. Então, sabe, né? Você ouvia Janis Joplin, aquela voz rascante, né? Pô, sensacional. Então, e é curioso esse negócio da voz, porque tem outra coisa que causa problemas na voz, que é o estômago, né? Que muito louco isso. Muito louco. Refluxo. Refluxo é uma coisa muito séria para nós. Eu já tive refluxo. Tem que tratar. Sim. Às vezes você tem que botar o colchão um pouquinho mais inclinado. Isso. Porque se você, por exemplo, foi bom você falar isso, que eu falei de acordar rouco. Você pode estar acordando rouca e ser refluxo, porque o refluxo, o ácido do estômago sobe, queima.
E isso, para o profissional da voz, é bem ruim. É bem ruim. Procura um médico, porque tem remédio para isso. Olha a gente aqui já, receitando quase, Sinara. Eu perdi minha voz e fiquei tomando remédio para a garganta 1 mês até descobrir que era refluxo, você acredita? Olha só. Eu Olha fiquei só. muda, perdi a minha voz. Faz E aí muito eu mal. nunca, eles queriam que eu tomasse omeprazol pro resto da vida. E eu falei, Nossa, não vou tomar. um Então, remédio para refluxo. para refluxo. Aí eu falei, não, não vou tomar isso não. E aí eu simplesmente parei de comer à noite, durmo com o estômago vazio, comprei aquele travesseiro que é assim e acabou, não tem mais Isso é importante. refluxo. Você sabe que eu adoro comer de noite, Sinara. À noite? Adoro comer de noite. Eu gosto de dormir com a barriga cheia. É péssimo, é péssimo. Não, é. Mas você fez muito bem. Quando eu tive o refluxo mais radical, aí você tem que fazer uma dieta de café, refrigerante, Isso, não exato. tomar leite. Você tem que ver bem. Se você é profissional da voz, cuida disso. Foi bem lembrado. Agora a gente vai entrar um pouquinho na política aqui, né? Eu e a Zélia, gente, a gente está lá no Twitter, a gente está sempre muito em contato com as coisas que a gente pensa, bem parecidas e tal, e ficamos acompanhando as angústias uma da outra nas redes sociais, né? Eu vejo a Zélia tá sempre aparecendo lá para mim, e eu devo estar aparecendo também para ela. Sim, E sim. o que eu queria perguntar para você, Zélia, como é que está o teu coração nesse momento em relação à política? Uau, nossa, tá uma montanha-russa, sabe, Sinara? Porque embora a gente já esteja em contato com os odiosos, que não sabem argumentar, que repetem frases vazias e agressivas, né? Elas já não me atingem da mesma maneira, mas ainda me provoca muito ver o quanto elas atingem os outros. E o quanto agora, esses últimos 15 dias antes do dia 30, serão, gente, se cuidem dos seus argumentos, né? E cuidem do detox que é preciso fazer. Eu tenho a música, né? Eu corro para os meus amigos, eu corro para o meu amor, eu tenho um cachorrinho, eu corro, sabe? E eu procuro fazer essas coisas, Sinara, para aliviar o coração mesmo. Um dia que eu fui votar no primeiro turno, eu até postei 2 ou 3 coisas muito emocionada. Eu estava muito emocionada, chorosa até, emocionada pensando que eu estava indo votar e que o Brasil precisava mudar. E acho que a gente ficou. Não foi fácil, não sei se fomos ingênuos, mas a gente vislumbrou. Talvez Aquelas pesquisas erradas, né? tem isso, né? As pesquisas erraram muito, porque esse Brasil de hoje, Flávia até estava lendo sobre isso, essas pesquisas não podem ser as mesmas. As pessoas não estão nem respondendo às pesquisas como respondiam. Com Existe uma, sinceridade. sabe, o default da gente, né, virou a má fé. Tem uma grande má fé em tudo. Então, eu estou prevenida com um monte de coisas, eu fico tentando limpar o tal do coração, mas agora já estou melhor depois que veio. Pô, a gente ganhou o primeiro turno, né? Isso. E ficou essa sensação estranha, mas não, gente, a gente ganhou o primeiro turno, estamos trabalhando e vendo bons resultados para ganhar o segundo, porque estamos trabalhando. É difícil, isso é até uma discussão na internet, porque tem uma pessoa de esquerda, pô, batalhadora, bacana, que tem usado um pouco as armas do inimigo, no sentido da crueza, da aspereza, até da agressividade. E eu não quero falar mal disso, assim, não quero que parta de mim o fogo amigo, sabe, Sinara? Porque esse fogo amigo já me machucou muito. Eu não quero ficar falando como as pessoas têm que agir. Eu só acho que é perigoso também para nós, de repente, virarmos esse bicho só agressivo. Ao mesmo tempo, não quero dar uma de banana, de uma pessoa que apanha e não sabe revidar. Eu sei revidar. Eu acho que eu estou revidando. Talvez eu esteja sendo suave. Mas não, eu falo coisas que eu acho que são duras para a minha cabeça, né? Eu acho que o que é mais difícil de tudo é que nós estamos lidando com pessoas sem escrúpulos, né? Então, para nós que supostamente acreditamos em escrúpulos, parece que a gente sempre está atrás, né? Porque se você vai inventar uma mentira sobre mim, vai dizer que eu sou uma viúva da Lei Rouanet, sem nem saber o que é Lei Rouanet, e você vai infectar os outros
qual é o meu argumento para isso? O meu argumento para isso é: você não sabe o que você está falando. Mas esse argumento parece bobo perto de alguém que está me acusando com uma propriedade de verdade, né? Como se fosse verdade. E não é verdade. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo que existe. Não, leis de incentivo existem em qualquer país que quer ser humano e que gosta de sua cultura, e que incentivam a cultura para que a cultura chegue até a população. Né? No Brasil... Que não é dinheiro público, é renúncia fiscal. É renúncia fiscal. Eles se recusam a entender isso. Mas aí que tá. Então tá, o cara não vai entender por um motivo complicado. Ele não quer entender. Ele quer acusar. Mas aí você tem que convencer a terceira pessoa que foi atingida por isso. Porque tem quem está me jogando uma fake news, tem a minha pessoa que está recebendo a agressão, e tem a terceira pessoa que está acreditando na mentira. Então, para eu fazer essa pessoa entender que é mentira, eu tenho que ser tão agressiva, desculpe a palavra, e tão escrota quanto quem está me atacando. Então, isso é um dilema para mim. Tudo bem, se tem alguém que está fazendo isso, ok. Está funcionando? Ok. Mas é difícil para mim ficar... É aquela história de olhar, quando você olha para o abismo, né? Quando você olha, você se torna um monstro, né? O abismo fica dentro de você. Agora, eu entendo que está sendo feita aí uma estratégia diversionista, né? Que é exatamente o que os bolsonaristas fazem. Você fica fazendo muito barulho nas redes para paralisar o inimigo. É isso que é a jogada que estão fazendo, né? Eu acho realmente uma jogada de baixo nível. Não participo, mas eu também não vou criticar, não, sabe, Zélia? Tem a sua validade lá, né? Eu acho sua também... lógica. Tem uma lógica que é assim, né? Com a história da maçonaria, por exemplo, e da história do Bolsonaro canibal. Enquanto as pessoas estavam falando isso, que são coisas sem importância para o futuro do Brasil, na verdade, os bolsonaristas estavam concentrados em desmentir isso, ao invés de ficar inventando novas fake news contra o Lula. Tem razão. Eles acabam, você tem razão, experimentando o próprio veneno, né? Que assim, eu sou escorpião, eu tenho um prazer de vê-los passando por isso, entendeu? Mas não quer participar, né? Eu não quero participar. Enfim. Por exemplo, hoje eu abri meu Instagram e estava a Débora Diniz, que é uma mulher que eu admiro profundamente, uma mulher que sempre mantém um nível do discurso dela, que não deixa de fazer o que tem que fazer. Pela primeira vez em 4 anos, ela expôs um ataque que ela levou. Essa mulher é atacada o tempo todo, gente. Ela nem está no Brasil. Então, ela era atacada, Sinara, vilmente por uma mulher do Sul, chamada Ellen Dilley, uma coisa assim. Faço questão de dizer o nome, já que a própria Débora botou lá. Essa mulher, e é tão duro ver uma mulher atacando a outra, né? Uma mulher como a Débora, que luta por nós todas. Podre. Mas a mulher falava coisas tão baixas, tão horrorosas. E aí a Débora, pela primeira vez, colou no Instagram dela isso, com um texto maravilhoso, dizendo: não costumo fazer isso, mas dessa vez estou fazendo por isso, isso, isso. Isso foi uma coisa. Quando eu abri de novo o Instagram, tinha essa mulher bem mansa, porque eles são covardes, pedindo desculpas a Débora e dizendo que os seguidores dela, Débora, estavam atacando essa mulher. Aí a Débora, não é? Aí a Débora, que é uma mulher incrível, disse: olha, eu não pedi para ninguém te atacar. E não está no meu vocabulário coisas como as que você me disse. E aí falou outras coisas incríveis e no final falou assim: e outra coisa, eu não aceito a sua retratação. E aí, nesse caso, eu tenho que realmente admitir, sabe, que a Débora, somada às pessoas do nosso lado que foram lá ameaçar essa mulher maldita, resultaram. Então, a gente fica realmente... Deram uma lição, né? Deram uma lição nela. Aí eu até escrevi, falei: ela está achando, Débora, que não tem ninguém te protegendo, que você não é uma pessoa que tem família, mas você tem. A gente está aqui, cada um do seu lugar. A gente tem que se proteger um pouco, porque senão... Porque eles fazem isso, os fascistas andam em grupos, eles atacam em grupos. A gente também tem que se proteger e, eventualmente, atacar o grupo, para não ficar tão vulnerável. Eu estou assistindo de camarote, confesso.
Como você tem lutado tanto, você faz tanta coisa. Eu estou assistindo de camarote, eu acho que esses bolsonaristas, né? Você veja só, por exemplo, esse tal desse Nicolas, ele é um cara que submeteu as trans, as deputadas trans lá de Minas Gerais, a absurdos, absurdos. Ele fez Crimes. absurdos. Agora ele está provando um pouco do próprio veneno. Está vendo como é? Está vendo como é ruim mentir? Está vendo como é ruim atacar as pessoas? Está vendo como é ruim? Foi plantou, né? Quem planta ventos. Quem planta pepino quer colher morango? Não vai, né? Não tem jeito. Exatamente. E, sabe, foi até em relação a isso que eu fiquei angustiada quando vi um post. E fiquei angustiada. Falei, caramba, a gente está aqui fazendo parecido. Mas eu conversei até com algumas pessoas da internet e tudo bem, vamos embora. Se essas armas... Né, essa é a arma que esse cara foi o deputado mais votado do Brasil, para vergonha do nosso país, mais uma. Ele merece isso. Ele merece isso. Realmente, não dá para falar outra coisa. Zélia, você é uma pessoa religiosa. Como é que você está vendo esse clima de guerra religiosa que se implantou no Brasil? O que fizeram em Aparecida no feriado? Eu queria que você falasse um pouquinho. Olha, Sinara, eu não tenho religião, mas sou muito atenta a isso. Tenho muitos amigos que são religiosos. Minha avó, Zélia Duncan, verdadeira, era espírita. Então, eu vi muitas reuniões dentro de casa. Eu fui com minha avó à praia fazer oferenda. Desde muito novinha, aprendi a respeitar e admirar essa religião. Meu pai era católico, não conseguiu imprimir isso na gente. Eu estudei em colégio católico, estudei em Brasília, estudei em escola pública e estudei no Colégio Marista depois, Irmãos Marista. Então, tive ali essa vivência, mas eu gosto demais de história do Brasil para aderir a essa religião. Sim. Então, mais respeito... Eu acho que o respeito é a minha religião, talvez. Pra você ter uma ideia, eu ajudei na campanha, do jeito que eu pude, do pastor Henrique Vieira, no Rio de Janeiro. Sim. Porque é um pastor maravilhoso, progressista. É um cara que, para nossa sorte, ganhou e vai ser deputado em Brasília para fazer frente a essa bancada religiosa horrorosa que tem lá. Porque uma coisa eu entendi, porque o que aconteceu? Essa guerra toda acontecendo aqui no Brasil, eu fui tentar me informar um pouco. Aí eu li um livro, eu devia ter deixado aqui perto de mim. Tá vendo? Muita letra de música na minha cabeça, Sinara, eu esqueço as coisas. Entendeu? Falando sobre os evangélicos, entender como a coisa se dá e como se deu. Eu li esse livro e aprendi uma coisa importante. Os evangélicos são muito diversos. E nós, que não somos evangélicos, eu, então, que sou da comunidade LGBT, eu tenho uma tendência a achar que todos eles são meus inimigos. Não é verdade. E não é verdade. Não é verdade. Então, eu tive que fazer um detox com o meu coração, e eu fiz isso lendo e me informando. E tive, olha que coisa bacana, num grupo que eu participo, uma fala do pastor Henrique Vieira. Depois, antes disso, eu tinha ouvido o que ele fez com o Emicida. Tem um texto sobre o amor numa música do Emicida que eu não posso ouvir, que eu choro, choro, choro. E aí, nesse grupo onde ele ia falar, eu fiquei esperando, ouvindo ele falar. Ele tem uma fala muito bonita, muito embasada, muito forte, muito humana. Eu fiz uma pergunta para ele muito simples. Eu falei, Henrique, esse texto que você fala na música do Emicida é de quem? Aí ele disse, é meu. Quando ele disse é meu, Sinara, eu quase ajoelhei para rezar, porque é um texto, é a coisa mais linda do mundo. Aí eu falei, esse cara é um cara que a gente precisa. Eu, que não tenho religião, votei no pastor Henrique Vieira. Então, para você ver o quanto essa guerra me preocupa. Eu sou seguidora do padre Júlio Lancelotti antes da internet. Eu observo esse padre. Antes de virar modinha. Antes de virar modinha, ainda bem que virou, eu gostava dele desde lá de trás. E amo as coisas que vêm do candomblé, amo os ensinamentos, amo esse
povo que ensina tanta coisa para a gente, toda essa corrente de energia linda que vem dessas histórias, né? Dessas histórias dos orixás, me interessam, eu ouço essa música, eu vou, quando estou na Bahia, eu vou para tomar uma bênção, eu sou aquela que tira casquinhas das coisas boas, das pessoas que acreditam, sabe? Porque eu tive a minha avó Zélia do meu lado, vovó quando rezava, a mãozinha dela tremia, ela estava rezando, sem incorporação nem nada, a mãozinha dela tremia de energia, ela olhava para o céu. Então eu tenho que acreditar nessa energia boa de quem reza para o bem, de quem está querendo o bem. Então, a minha onda, eu surfo nessa onda. Sabe? Eu tenho, sei lá, tenho uma amiga que às vezes me liga e diz assim, olha, mandei um reiki para você. Poxa, eu falo, pode oba, oba! Já estou melhor, sabe? Eu diz, olha, eu vou orar por você, eu vou rezar por você. Eu falo, muito obrigada, amém, vamos embora. Eu só não posso aceitar, obviamente, uma pessoa que se diz de Deus e faz arminha e reprime as pessoas e reprime as pessoas trans. E eu não acredito nisso. Isso aí, para mim, é só um ser humano oprimindo o outro, mais nada. Quando religião quer ser poder, e religião quer ser poder desde de priscas eras, a religião tem sempre um lado que quer se apoderar do outro e se apoderar do próprio poder. Essa religião não me interessa. E é o que a gente está vivendo, né? É o que a gente está vivendo descaradamente. E eles falam que eles têm preconceito com as religiões de matriz africana, falam que é coisa do demônio, uma coisa horrível, a gente né? Sabe o nome disso, né, Sinara? O nome disso é Intolerância religiosa, né? Racismo. Antes da intolerância. Racismo. Tem o Sim, racismo. É verdade. E é curioso porque as religiões de matriz africana, a Zélia falando aí que ela é cidadã LGBTQIA+, são super inclusivas com as pessoas LGBTs. É o contrário, os sacerdotes, a sacerdotisa. Eu me lembro de Mãe Estela, do Axé Apoa Funjá, que era uma pessoa lésbica. Inclusivo, né? É o que Jesus dizia, não é? Exato. Então, sei lá, ai, Sinara, é tão cansativo. A gente está todo dia falando as coisas óbvias, né? Todo dia falando as coisas óbvias e sendo atacada por causa das coisas óbvias, né? Por sermos diferentes. O Brasil e é muito louco ver o Brasil diferente de ser conservador, gente, né? O Brasil sempre foi conservador, sim. Não adianta. Se você estudar um pouco de história, você vai ver. Mas nós estamos no extremo disso. O extremo disso é querer passar régua em qualquer diferença. E aí o que acontece? São hipócritas, são mentirosos, porque ninguém consegue essa linha reta na vida, do jeito que ele aponta o dedo para a gente. Então, fingem, né? Traem, são gays, são lésbicas, fazem coisas escondido, né? E aí vão virando aberrações, virando pessoas abjetas, pessoas que você não tem vontade de ficar perto. Você vê esse negócio em Aparecida, se você vê as cenas, você já vê o cara com uma caneca de Aparecida, com álcool, né, já alcoolizado, falando, ameaçando o cinegrafista, vaiando o arcebispo, porque o arcebispo falou em fome. Em fome, Sinara. O cara não falou em partido. Exato. Falou da fome. Então, qualquer tema que você fale relativo ao ser humano faz com que você ganhe uma vaia. Você é um religioso. Falou em fome, é vaiado. Então, não se trata nem de ser conservador, minha gente. No Brasil, a gente conviveu com esquerda, direita a vida inteira. A vida inteira. E era assim, o próprio Lula fala isso, né? Depois do debate, a gente saía, podia até jantar junto. Agora, minha mãe me liga no dia do debate, no dia da... Olha, não saiam. No dia da eleição, minha mãezinha tem 86 anos. Zélia, com medo. Não sai. Que isso, gente? Eu sou uma cidadã que paga imposto. Como eu não posso sair? Como assim? A gente virou isso. Então, tudo bem, a gente vai ficar falando o óbvio, porque a gente sofre, né? A gente está sofrendo, você sofre. Eu vejo pessoas falando coisas, vejo, sabe, como você tem que ser aguerrida e confirmar o seu amor pela sua profissão e pelos fatos. Você, a tua profissão, corre sério risco porque as pessoas não querem mais olhar os fatos. E agora?
Não, e eles não aguentam, né? Eles não aguentam. Quando a gente vai na ferida, eles não aguentam. Não. Zélia, para a gente terminar aqui, passar para suas dicas, que a Zélia, como todos, né, gente, trouxe as suas dicas aqui para vocês. Então, eu queria tocar num ponto que você falou no Twitter e que eu tenho pisado e repisado muito, que é o fato do Bolsonaro ser um cara que provoca desarmonia, que ele provoca discórdia, né? Não é que exista uma polarização no nosso país, não. Ele é aquela pessoa que coloca discórdia dentro das famílias, que coloca discórdia dentro das amizades, que coloca discórdia dentro do trabalho, né? Ele vai lá e planta essa sementinha. Quem de nós, eu até escrevi um texto sobre isso, Zélia, quem de nós não tem um irmão bolsonarista, um amigo bolsonarista, alguém que é bolsonarista e que, ao contrário do que a esquerda diz, não é fascista, é manipulado por essa história do Bolsonaro, porque ele é um manipulador de mentes, né? Ele é um manipulador de mentes. E ele não tem, assim, o plano dele é a discórdia, né? Porque você fala assim, não, o cara, eu detesto esse cara, mas ele fez isso aqui de bom. Eu detesto esse cara, mas olha, ele não tem. É assim, mas em compensação, não tem compensação. Não tem compensação com o Bolsonaro. A gente só perde. A gente perde a educação, não só a educação do país, mas é um jogo de perde-perde. Você perde. O cara não trabalhou, o cara usou o nosso dinheiro indevidamente. Né? As pessoas que o apoiam são agressivas, são burras, querem bater. Você pode ver, gente, essa cena de Aparecida e todas as outras. Sempre tem um problema, uma agressão, porque não aceitam o que não é eles mesmos, né? Só aceita que seja igual a eles. E assim, não há plano, só há destruição. Eles querem destruir o STF. Aí eles mandam a gente para a Venezuela. Quem mais põe o Brasil em risco de parecer a Venezuela é o Bolsonaro e seus seguidores. Porque sabe, uma das primeiras coisas que o Hugo Chávez fez, gente, foi mexer no STF deles, sabe? Foi impedir que eles tivessem poder, aumentar a bancada, porque mais gente cupincha dele. E aí o país está entregue nas mãos do ditador. Vocês mandam a gente ir para a Venezuela e vocês estão fazendo o Brasil virar a Venezuela, vocês mesmos, apoiando um ditador. Então, a gente espera, sei lá o que a gente espera, né? A gente espera que essa sangria pare. Só primeiro. Isso que eu ia te falar. Você não acha que quando o Lula ganhar, né? Eu vou falar quando, não vou falar se, não. Vamos falar quando o Lula ganhar, você acha que vai... Eu tenho a impressão, Zélia, que vai distender um pouco o país. Eu acho que uma parte das pessoas que votam no Bolsonaro e que não é fanatizada, porque existe, eu tenho fé que exista uma parte não fanatizada entre os bolsonaristas, eu acho que eles vão dar uma distendida, eles vão dar uma maciada. Você não tem essa impressão? Eu acho que pode ser sim, porque assim como nós que ficamos deprimidos com a vitória do Bolsonaro em 2018, demos um jeito de ir vivendo, a gente deu um jeito de ir vivendo mesmo assistindo às atrocidades de pandemia e tudo que ele fez no meio ambiente, toda a destruição. A gente deu um jeito de se fortalecer. Então, as pessoas que não são bolsonaristas de raiz, que vão nos ajudar, talvez, a eleger o Lula, né, isso tudo, quando o Lula entrar, vão ver que o país vai melhorar. E aí o coração vai acalmar. Porque o nosso coração, quando o Bolsonaro ganhou, ele não acalmou, ele deu um jeito de sobreviver. Mas no caso dessas pessoas, elas vão ver que tudo vai distensionar e que o Brasil vai poder voltar a focar em algo melhor do que a desarmonia, a destruição, a briga, a ofensa, a morte. A gente fala em morte o tempo todo. Claro, a gente teve uma pandemia que foi terrível, mas acontece que, por causa da pandemia, o temperamento irresponsável fez a gente perder 5 vezes mais gente do que a gente perderia se fosse um governo humano. Não é nem humano só, gente. Responsável. A gente não tem um presidente. A gente tem um cara que agora está desesperado porque vai sair de lá, ele vai ter que sair de lá. A gente tem que tirar ele e a gente vai ter muito trabalho por causa desse Congresso inacreditável que foi eleito no Brasil. Então, eu acho que vai arrefecer de alguma maneira, Sinara, para a gente poder lutar, né, com as coisas que a gente aprendeu, com as pessoas legais que conseguiram se eleger. Tem um pouquinho mais de mulher, um pouquinho mais de negros, né? Tem 3 trans muito importantes, né? Muito importantes.
Um beijo para a Érica, que eu tive o prazer de conhecer outro dia, Érica Hilton. A gente tem muita esperança. Sônia Guajajara, Indígena. né? Agora Indígena. tem duas mulheres indígenas maravilhosas. Tem o Boulos. E o Boulos. Então a gente vai, sabe? Tem a Marina que voltou. Marina, A gosto. gente vai se apegar. O Rio de Janeiro é tão complexo, tão difícil, mas tem pessoas incríveis, tem mulheres negras que são ali da estirpe de Marielle Franco. Então, se a gente se apegou a essa gente na era Bolsonaro, na era Lula, a gente vai se sentir um pouco mais forte para fazer isso. E eu tenho esperança que as pessoas que estão desconfiadas hoje, que elas consigam votar pelo Brasil e dar esse crédito ao Brasil. Não é o Lula, gente. Não é votar pelo Lula, é pelo Brasil. É que, no momento, é o Lula que vai tirar a gente dessa. Ele que tem mais chance. Se daqui a 4 anos aparecer outra pessoa, sabe, que a gente goste e que vai aparecer, tem que aparecer, a gente vai nessa pessoa também. Mas agora, para tirar esse estado terrível que a gente está vivendo de coisas ruins e de morte, é o Lula. É Lula. Lula. Olha só, a Zélia ela trouxe 2 dicas para vocês, né? A primeira delas é um livro que se chama Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, da Inaê Lopes dos Santos, acho que saiu pela Todavia, né? Isso, Todavia. Pela Todavia. Zélia, por que você está indicando esse livro? Primeiro, até tem a ver com o que a gente conversou aqui. Eu saí lendo as coisas para entender um pouco esse Brasil. Inaê é uma jovem historiadora de São Paulo, negra, incrível. Tem uma escrita muito fluida. Agora, eu tenho o privilégio de dizer para vocês uma coisa. Quem me indicou esse livro foi uma outra historiadora que eu leio e aconselho a vocês, que se chama Heloísa Starling. Eu tive a sorte de ficar amiga dessa grande mulher quando fui fazer a fala lá no STF, que eu fiz uma fala lá que para mim foi muito importante pela cultura. E fiquei conhecendo a Heloísa e ficamos amigas. A Heloísa tem uma cabeça sensacional. E ela sabe, a gente conversa e ela me indicou a Inaê. Eu estou empolgadíssima e descobri, sem querer, que tem a ver com a minha outra indicação. Eu não sabia. Você vai entender por quê quando você falar da minha outra indicação. Mas esse livro, gente, ele conta a história do Brasil por esse... Não pode ter, sei lá, um viés... antes de tudo, o mais importante viés, eu acho, a meu ver, sou apenas uma leitora, que é o viés do racismo, né? e do sequestro dos escravizados africanos. Então, ela vai te dando uma noção desse Brasil tão grande que certamente vai ajudar a entender o que a gente vive hoje. Que o fio é um só, sabe? E isso que eu quero, sabe, Sinara? Eu quero entender, porque eu estou numa luta que eu me proponho a luta antirracista, mas eu sei que eu preciso me desintoxicar também das pequenas coisas, de coisas com as quais eu absolutamente não compactuo. Sim. A outra dica da Zélia é um podcast que ela falou já que tem a ver aí com esse livro, que se chama Projeto Querino. É um podcast. Eu peguei a capa dele, Projeto Querino, está no Spotify. Por que você indicou esse podcast, Zélia? Olha, esse podcast tem sido muito, muito ouvido para minha alegria, assim. E é o mesmo assunto assim, é isso que eu ia dizer para vocês, para você que eu descobri. A pesquisadora desse projeto é a Inaê. Olha que engraçado. O Rogério, o narrador, o idealizador, tem uma equipe incrível, está na Rádio Novelo, e assim, começa, para você ter uma ideia, eu fiquei encantada. Quando começa já o podcast, ele já diz assim, sabe, eu vou falar para ver se cria a vontade de vocês irem ouvir também. Sabe aquele prédio incrível do Rio de Janeiro que pegou fogo do Museu Nacional do Rio? Museu Histórico Nacional, que pegou fogo? Sim. Que foi uma grande perda para o Brasil. Tiago Rogério, é esse? Isso, Tiago Rogério. Esse é o cara, que é o narrador, um cara que parece que está do teu lado falando, e eu vou correr, estou quase já no final. Sabe, quando vou fazer alguma coisa que eu não precise focar fora dali, é maravilhoso, é maravilhoso.
Então ele já começa dizendo assim, sabe aquele prédio histórico, lindo, que fica na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde era o nosso importante Museu de História Nacional, e que infelizmente foi incendiado. Aquele museu era um prédio que a família real, quando veio para o Brasil em 1808, ganhou de presente, Sinara, de um mercador de escravos. Isso assim, eu não sabia, quando é a primeira coisa que ele fala, e ele começa a explicar o que é, quem era esse cara, né? Você fica estarrecida de ver, lendo as coisas, eu li também o Escravidão, do Laurentino, fiquei muito impressionada, eu li o primeiro e o segundo volumes, e esse aqui ainda fala também da escravidão indígena, que é muito importante da gente se inteirar de verdade, coisas que a gente não aprendeu na escola. Então, esses livros e esse podcast, ele mostra como o mundo estava envolvido na escravização. Como ninguém escapou de ser conivente com essa barbaridade. Então, é muito interessante você juntar as coisas e escolher a pessoa que você quer ser. E aí, não tem jeito, a gente deságua no que a gente está vivendo hoje, né? Eu escolho não ser essa pessoa que diz sim ou faz vista grossa para as atrocidades do Brasil. E a primeira delas, a meu ver, olha que eu tenho uma pauta bem evidente, né? Mas a primeira delas, a meu ver, é o racismo. Sim, sem dúvida. Não é? Quando você vê o Lula com um boné escrito CPX, que é obviamente complexo do alemão, e esses nojentos dos bolsonaristas falando que é sigla do tráfico, Aí eu fiz uma piadinha, Zélia. Eu falei, por falar em sigla, o bolsonarismo está querendo exportar do Rio para São Paulo o MGM, que é o modelo de gestão miliciano, as RCHs, as rachadinhas, e o OS, o orçamento secreto. Excelente, Sinara. Excelente. Eu vou anotar essas siglas e vou lá para o Twitter te ajudar. Gente, CPX é a abreviatura de complexo. No caso, complexo do alemão, uma comunidade potente. Puro racismo. Puro racismo. Olha, eu estou muito próxima de uma ONG no Complexo do Alemão chamada Vidansar. No meu Instagram eu sempre falo deles. São crianças que dançam e que são ajudadas por professoras e professores. É uma coisa linda. São do Complexo do Alemão. Renê Silva, meu respeito, amigo. Você é fundamental para o Brasil. Essa gente não aguenta. E era tanta alegria e tanta harmonia no Complexo do Alemão que essas pessoas odiosas tinham que tentar envenenar. Então, você que não é um bolsonarista de raiz, preste atenção, CPX é complexo. No Rio de Janeiro, tem Complexo do Alemão, tem Complexo da Penha, tem outros complexos que são comunidades dentro do Rio de Janeiro, gente potente, honesta, trabalhadora. A potência do Rio de Janeiro está no povo negro das favelas e das comunidades, e o Lula enxerga isso, tá? Então, CPX, Complexo do Alemão. Se vocês têm complexo de inferioridade, o problema é de vocês. Não vem jogar isso em cima da gente. Pronto, falei, Sinara, desculpa. Já fiz um discurso. Olha, para a gente fechar aqui, eu pedi para a Zélia cantar uma música para vocês. Desculpa, eu estou aqui no privilégio, então eu fiz um pedido, tá? Sinara é uma ouvinte especial. Ela pediu uma música de Itamar Assunção. Itamar Assunção é um artista sensacional. Abre ela aí, Gui, para ela ficar grandona. Itamar Assunção, um artista sensacional que tinha muita plateia em Brasília. Achei legal você lembrar dele, você que mora em Brasília, Sinara. Aliás, o primeiro disco da Cássia tinha algumas músicas do Itamar, né? Você sabe que eu conheci o Itamar pela Cássia, é engraçado isso. Aí depois é que eu conheci a obra do Itamar. Que maravilha. Eu gravei um álbum só de Itamar, tá? Em 2000 e alguma coisa. Vou mandar para você depois. Ai, manda, essa que delícia. Música tá no meu álbum. Eu gravei com o Itamar no álbum Preto Brás. E gravei depois no meu álbum a mesma canção. O álbum, qual é o meu? Pré-pós-tudo Bossa Band, meu álbum. Assim. E a letra, Sinara, não sei se você sabe, é de Leminski.
E, Ah, no final da letra, o Leminski fala: morrer vai ser a minha última obra. Porém, Leminski, que foi casado com a grande poeta feminista Alice Ruiz, Alice ouviu a música e disse: o quê? Morrer vai ser a minha última obra? Não. Trata de mudar isso aí. E graças a Alice Ruiz, a última frase é: viver vai ser a minha última obra. A nossa... e ela faz o prefácio do boa, livro do meu da livro. Zélia. É isso aí, grande Alice Ruiz, que eu amo de paixão. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor, por favor. Ela é tudo que me sobra. Morrer vai ser a minha última obra. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor, por favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser. Ela é tudo que me sobra. Viver vai ser a nossa última obra. Uhul! Zélia Duncan, nossa Viva! querida música esquerdista de estimação. Juramentada. Zélia, meu amor, muito obrigada pela sua presença aqui e as portas estão abertas sempre para você. Muito obrigada. Eu te agradeço sempre, agradeço de ter um dia botado os olhos nas suas palavras e na sua cabeça. Obrigada pela sua luta, que é por todos nós. A gente conta muito com você, Sinara. E Tá até bom. breve. A gente precisa se Uma encontrar. hora a gente se encontra, uma hora a gente se encontra. Ó, Isso. Ó, beijinho, querida. tudo de Tchau. bom. Beijo grande.